Olá, eu sou Hacem, livro de Tiago, capítulo 4, verso 1 diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Gente, esse versículo ele responde muita coisa. Ele responde muitas coisas. As nossas guerras, as nossas intrigas circunstanciais, momentâneas, ou de situações que duram na nossa vida com respeito a outras pessoas, quer seja na vida conjugal, familiar, profissional, social. Somos rodeados por pessoas que a gente vai conhecendo e vendo que elas não são o que dizem. E disso, ao invés de sabermos aonde, como, qual a maneira certa de tratarmos esse conflito, acabamos desencadeando guerras, brigas, contendas uns com os outros. É isso que a primeira parte diz, numa pergunta retórica. Tiago traz uma afirmação muito séria. Ou seja, existem guerras, existem brigas entre vocês. Mas na segunda parte ele fala de onde? Onde é que eu olho? Qual é o ponto que eu preciso focar e achar para resolver essas brigas e guerras que há uns com os outros? Ele fala dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Existem prazeres que estão em extrema guerra dentro de nós. E por quê que isso está acontecendo dentro de nós? Por causa de uma dualidade. Temos uma dualidade, ou seja, duas naturezas. Uma é pecaminosa. A outra natureza é aquela onde Deus estabelece a lei dele em nossa consciência, nos mostrando o que é certo, o que é errado, talvez o que é duvidoso, talvez o que é obscuro, do qual devemos estudar mais, refletir mais. Mas de forma básica ele nos mostra tudo o que é certo e o que é errado na nossa consciência. Diante dessa dualidade, o autor então fala: são seus prazeres. É algo que está dentro de vocês. E quando vocês não dominam o que está dentro, essa guerra ela é derramada, ela é evoluída, ela eclode, ela sai de vocês e contamina outros. E aí, então as guerras e as desavenças acontecem entre nós. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender é que as coisas que acontecem ao meu redor com as outras pessoas não tem nada a ver com as outras pessoas. Tem a ver, em primeiro lugar, comigo. Uma pessoa ela pode até começar uma guerra contra mim, mas se eu não tiver a sabedoria de me dominar, porque eu estou cheio de questionamentos, de desejos, para tentar, por exemplo, clamar a justiça com respeito àquilo que eu estou vivendo. Mas a maneira como eu devo trabalhar isso, eu preciso olhar para mim. Eu preciso deixar aquela pessoa e avaliar os meus prazeres, essa dualidade do certo e do errado que está dentro de nós, dentro de mim, e dizer, peraí, a lei de Deus fala o que sobre isso? Como é que Deus fala para que esse conflito possa ser sanado? Mas tem uma carne, a lei do pecado, que está fazendo de tudo para eu não obedecer aquilo que Deus está falando. E aí, nesse conflito. Então, Tiago ele nos leva a refletir de que antes de qualquer coisa que você venha falar de terceiros ou de circunstâncias e guerras e problemas, tudo começa dentro de você, através desse duo, dessa dualidade, essa guerra de naturezas, onde cada uma tem os seus prazeres e eu e você precisamos alinhá-las. E nada melhor do que alinhá-las em Deus, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus nos traz desconforto, nos traz medo, preocupação, falta de fé. Mas precisamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir para Ele nos renovar em fé, confiar e entregar os nossos prazeres à lei de Deus, à palavra dele, aquilo que a nossa consciência está dizendo,
o que há de melhor em fazer. Você tem vivido alguma guerra, alguma contenda, alguma briga? Pare de se vitimizar. Pare de olhar para o outro. Pare de culpar o outro. Olhe para você. Olhe aonde você começou errando. Qual foi a origem? Quais foram os passos que você foi dando que contribuiu para eclodir, para culminar nessa contenda, nessa guerra que você tem vivido? Então, o Tiago ele fala isso. De onde procedem as brigas que há entre vocês? Como é que a gente resolve esses problemas uns com os outros que temos? De onde? Aí a segunda parte fala dos prazeres que estão em conflito dentro. A dualidade interna que vivemos precisa ser dominada, precisa ser vencida. Por isso que nós vivemos num mundo de tanto ódio, de tanta violência e guerra, porque o ser humano não sabe se dominar, não sabe se vencer e acha que tem força para dominar o outro. Pense nisso. A dualidade interna é muito séria, mas somente em Jesus você conseguirá vencê-la e então as crises existenciais e brigas e guerras externas serão mais fáceis de ser vencidas e dominadas. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Deus abençoe.